Muito bom. Estamos aí então diante do Leia a Palavra. O que é o Leia a Palavra? É uma adaptação dos princípios do Prega a Palavra. Prega a Palavra é um ministério que teve origem na PIBA. Hoje é uma missão, não é mais um ministério da igreja, é uma missão independente, apesar de que a sede é ali na PIBA. E é uma missão que tem como propósito auxiliar pastores, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, a não só afiarem suas ferramentas de interpretação bíblica, mas é um curso que visa incentivá-los e treiná-los a pregar expositivamente a Bíblia. O que isso significa? Aquilo que a gente tem visto aqui domingo após domingo. Pregar um livro do começo ao fim, pegando a mensagem do livro e aplicando essa mensagem para os dias de hoje. Basicamente é isso. E o Prega a Palavra é um curso de 4 anos em que os pastores de uma região se reúnem em alguma igreja e passam 3 dias por semestre estudando um livro bíblico. Começam com 2 Timóteo, no primeiro módulo, depois vão para Marcos, depois vão para Gênesis, depois para Efésios e passam por alguns livros e depois dos 4 anos há uma formatura. Há a possibilidade de estender para 6 anos. E os próprios pastores que são treinados para pregar expositivamente também se tornam professores com o passar do tempo e é um trabalho totalmente voluntário. Então, há pastores que pagam do próprio bolso para viajar para outro estado ou para outro país, ou a igreja enviadora, a igreja desse pastor sustenta esse envio para que ele dê esse treinamento em outros lugares. Porque o próprio pastor que recebe essas ferramentas, ele percebe o valor que há nisso e como isso mudou a maneira dele pregar, como isso mudou a igreja a quem ele prega. Então a igreja também percebe e a igreja se engaja com isso. Então esse é um impacto muito positivo do Prega a Palavra. E é comum que se fale entre os professores que esse é o movimento da palavra. Nós estamos contribuindo com esse movimento, que as pessoas se voltem para a Escritura e os pastores preguem a Escritura, preguem a palavra. Por isso, prega a palavra. E aí, para aqueles homens da nossa igreja, nós fizemos um prega a palavra adaptado. Então, pegamos os princípios que os pastores ouvem nesse curso e transformamos em algo mais simples para que mesmo que você não seja pastor, você possa se familiarizar com esses princípios. Fizemos já 2 módulos aqui, trabalhamos, o primeiro foi Jonas, e os alunos próprios pregaram Jonas, vocês lembram disso? E fizemos um segundo módulo que foi Marcos. Eu preguei, a maior parte, os presbíteros também ajudaram em uma outra mensagem, mas pregamos um livro que os próprios alunos do Prega a Palavra daqui da nossa igreja dividiram, Então a gente estruturou o livro junto e depois eu que tive que pegar essa bomba, Tinha passagem grande, coisas assim, foi muito legal. E estamos planejando um Prega a Palavra agora para o 2º semestre ou começo do ano que vem, que ainda é para os homens, mas a gente percebeu que os princípios ainda podem ser mais simplificados ainda e adaptados para qualquer pessoa que queira ler a Bíblia. Por isso aqui é uma inovação. O Leia a Palavra, na verdade, inovação é o nome, Porque curso e treinamento para leitura bíblica, interpretação de texto, provavelmente muitos aqui já tiveram. Mas o que eu vou trazer de novidade? A novidade é que você vai ter os conceitos do Prega a Palavra simplificados e adaptados em 8 perguntas que vão te ajudar a interpretar uma passagem e aplicar essa passagem. Então, ao longo das semanas, nós vamos passar por essas 8 perguntas bem devagarzinho e espero que seja bênção para a vida de vocês e vamos fazer isso em cima de 1 Tessalonicenses. E vamos passar aí um mês e meio em 1 Tessalonicenses, acho que 2 meses, se não me engano. Tá bom? Então é isso. Tudo bem? Estamos juntos aí sobre o que significa o Leia a Palavra? Então vamos lá. Hoje na aula 1 nós vamos falar sobre contexto, eu vou explicar mais o que isso significa. O plano de aula de hoje é apresentar o método coma a palavra, literalmente. Eu vou explicar de onde vem isso, tá bom?
que é o método que a gente vai usar durante esse percurso aqui. Depois nós vamos, rapidamente, eu vou pincelar as 8 perguntas. Eu só vou adiantar para vocês quais são as 8 perguntas. E aí, ao longo das aulas, nós vamos destrinchando essas perguntas e estudando uma por vez. Tá? Depois, nós vamos trabalhar as perguntas 1, 2 e 3 hoje. E por fim, nós vamos praticar. Tá? Então, o alvo do Pregue a Palavra não é, quando o treinamento é feito para pastores, não é um pastor ficar dando uma palestra o tempo todo para os alunos e eles saem de lá com um monte de anotação e muita informação sem praticar nada. Não, o alvo do Prega a Palavra é que nesses encontros os pastores ouçam um pouco, vejam alguém fazendo aquilo na prática, então eles vão ouvir o conceito, vão ver o professor fazendo algo na prática e depois eles vão fazer. E à medida que os meses vão se passando, os encontros vão acontecendo, cada vez menos o professor fala e mais os alunos fazem. E é isso que a gente vai fazer ao longo desses 2 meses. E no início eu vou falar um pouco mais, mas vocês vão fazer algumas coisas. Com o passar do tempo eu vou falar menos e vocês vão fazer mais. E vão falar mais. Certo? Mesmo que não fale no microfone, você vai falar aí com a sua dupla, com o seu trio. Tudo bem? Então esse é o alvo. Vamos lá. O método COMA. O que isso significa? Parece complexo, mas é muito simples. Nesse livro, Discipulando com a Bíblia, que é um manual para ler a Bíblia junto com outro crente, ele vai basicamente incentivar o crente a discipular o outro, abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia junto com ele. Então muitas vezes a gente fica, poxa vida, eu entendi que eu preciso fazer discípulos, ou eu preciso evangelizar, mas eu não sei como começar. E ele propõe, abre a Bíblia e lê a Bíblia com a pessoa. Marque um horário com ela e comece a ler a Bíblia junto com ela. Então esse livro, ele basicamente é isso, ele te convence a fazer isso e depois ele te dá várias dicas de como fazer. Gente, é um livraço, apesar de pequenininho, vale a pena. Infelizmente ainda não temos na nossa biblioteca, mas teremos. Tá? Mas se você puder, você consegue encontrar na internet, ele é da editora Fiel, você consegue encontrar ele baratinho, em e-book e também físico, né? Eles entregam, mas você encontra um curso totalmente gratuito, disponibilizado pela editora Fiel, com base nesse livro. Então se você quiser unir a leitura do livro com o curso é de graça. Eu vou mandar no informativo, tá, irmã Rosa? Me lembra depois, vou mandar no informativo o curso, tá? E o link também para acesso do livro. Mas de qualquer maneira, já antecipo que nós vamos comprar esse livro, vamos deixar ele disponível na biblioteca. Tá bom? É um livraço, vale a pena a leitura. E nesse livro, lá pelas tantas, pela metade do livro, ele começa a apresentar a prática, como você lê a Bíblia com alguém. Né? Sim, alguém me procurou e disse, eu quero ler a Bíblia com você. E aí, como é que eu faço? Ele propõe o método COMA, que nada mais é do que um acróstico. O acróstico é que cada letrinha da palavra significa uma outra palavra. Né? O C do COMA é contexto. Então, na leitura, você vai tentar identificar o que é informação de contexto nessa passagem. Depois, você vai para o O, que é de observação. Depois que eu tentei identificar o que é contexto aqui, eu vou observar e fazer perguntas intencionais para tentar descobrir o que o texto está dizendo. Aí eu chego no M, que é a mensagem. Qual é a mensagem desse texto? O que o texto está querendo ensinar? E por fim, qual é a aplicação dele para a minha vida e para a vida da nossa igreja, para a vida daquela pessoa a quem eu estou discipulando? Coma a palavra de Deus. Contexto, depois observe, depois anote o que você está identificando como a mensagem principal daquela passagem e aí aplique. Simples assim. Para aqueles que estão participando, vão retomar agora os grupos de discipulado, inclusive se você não está participando, eu te convido a participar. Basicamente nós vamos responder 5 perguntas nos encontros, são perguntas que os integrantes vão ter que responder durante a semana, basicamente 5 perguntas que estão contempladas no COMA, vocês vão perceber isso. Tá? Então é simples, e à medida em que nós formos avançando aqui no nosso estudo, vocês vão identificar quais são as perguntas necessárias para cada uma dessas etapas. Certo? Depois de beber, vamos para o coma. Coma
Eu vou apresentar as 8 perguntas e onde elas se encaixam dentro de cada parte. Então vamos lá, começando com o contexto, são 3 perguntas, tá? A primeira pergunta: que tipo de texto é esse? É a primeira coisa que você deve se perguntar quando abre a Bíblia. Primeira coisa, que tipo de texto é esse? Se você não entendeu que tipo de texto é aquele, pode parar aí, porque a sua leitura vai ser muito fraca e provavelmente você não vai compreender a mensagem que o autor queria transmitir. E eu vou explicar sobre esse tipo de texto hoje, tá? Sobre os tipos de texto e qual é o tipo de texto de primeira Tessalonicenses. Tá bom? Primeira pergunta: que tipo de texto é esse? A segunda pergunta: como eu devo ler esse texto? Uma vez que eu entendi que tipo de texto é esse, eu preciso entender como se lê essa passagem. E a gente vai trabalhar sobre isso ainda hoje. E depois eu respondo o que estava acontecendo naquela época. Talvez você ache que isso aqui é coisa mais profunda, de pastor, de professor. Isso aqui é para quem vai estudar mais a fundo a Bíblia. Não. Isso aqui deveria ser atitude nossa nos nossos momentos devocionais. Eu quero motivá-los. Deixa eu falar bem baixinho isso aqui. Eu quero motivá-los a se libertar dos livrinhos de devocional. Tem o seu valor, mas eu quero libertá-los dos livrinhos de devocional e conduzi-los à fonte desses livrinhos, que é a Escritura. Aprenderem a ler a Bíblia. Quer dizer que não posso usar os livrinhos? Pode, claro que pode. Mas eu quero que você vá mais fundo na sua compreensão bíblica. E essas perguntas vão te ajudar nisso. São perguntas simples, mas que vão ajudar muito. O que estava acontecendo naquela época? Parece que eu vou precisar de um comentário para entender. Vocês vão perceber hoje, na prática, que só na leitura do livro a gente consegue perceber algumas coisas que estavam acontecendo na época. Se a gente tiver atenção, a gente percebe, tá? Vocês vão ver isso na prática. Aí vamos para o O, de observação. A observação contempla 2 perguntas. Primeira: como o autor organizou as suas ideias? O que vem antes? O que vem depois? O que está no meio? Como ele começou e como ele terminou? Como que ele está organizando? Quais as palavras ele está usando? Então você vai observar isso. Depois, a quinta pergunta: qual o problema ou a necessidade dos leitores? Esse texto foi escrito para resolver alguma coisa, senão o autor não ia escrever. Ou é um problema que eles estavam lidando, um pecado na vida da igreja, ou uma perseguição, ou era uma necessidade que eles tinham, queriam saber mais sobre um assunto, estavam sofrendo, e o autor queria resolver isso. Então você vai tentar, na leitura, tudo isso aqui é sem comentário, é só lendo o texto bíblico e tentando responder essas perguntas só com o texto, certo? Depois você vai para o M, que é a mensagem. E aqui também temos 2 perguntas. Qual é a lição principal desse texto? Uma vez que você respondeu todas as outras perguntas, já está ficando meio claro para você o que o autor quer com isso aqui. Qual que é a mensagem principal? E a próxima pergunta, normalmente, não é contemplada, na verdade, quase nenhuma delas, ou melhor, uma ou outra é contemplada nos livrinhos devocionais. Mas todas essas juntas é muito difícil, num textinho de meia página, é muito difícil. Então eu quero te desafiar que seja por 20 minutos na sua leitura bíblica, que você tem 7 dias na semana. Um dia você responde 2 perguntas, um dia por semana você responde uma pergunta em cima de um texto. Te garanto que no final da semana você vai ter uma compreensão muito mais profunda daquele texto, e a sua leitura bíblica vai ter muito mais sentido. Você vai compreender muito melhor as Escrituras e o que Deus quer de você. Qual a lição principal desse texto? Diante de tudo que você fez, a lição vai ficar meio clara. O autor queria que isso acontecesse. E aí a próxima pergunta, que é muito importante, que normalmente não está nos livrinhos, é: o que tudo isso tem a ver com Jesus? Normalmente, as devocionais são: pense assim, faça assado e deixe de fazer aquilo. Termina assim. Mas antes disso, nós precisamos entender o que Jesus tem a ver com tudo aquilo. E se você começar a assimilar essas perguntas, você vai começar a identificar isso na pregação. Há um momento na pregação
em que eu sempre tento mostrar isso. O que essa passagem tem a ver com Jesus? A história da redenção. E o texto contribui com isso, porque ele está dentro da Bíblia, e a Bíblia conta uma história como um todo. Então você vai tentar identificar isso. Essa talvez é a parte mais difícil, mas eu vou dar alguns recursos quando chegar na hora para ajudar. E aí a última pergunta, que é o A de aplicação. O que Deus espera de nós? Aí sim você vai perguntar para o texto o que tudo isso tem a ver com a sua vida. Normalmente a gente vai para o texto com a última pergunta primeiro, né? O que Deus quer de mim com esse texto? Né? O que esse texto tem a dizer para mim? Mas antes de chegar lá, você precisa passar pelas outras perguntas, senão você provavelmente e certamente vai interpretar o texto errado. E aí vai fazer um monte de aplicação torta na sua vida, achando que está abafando, que está aplicando a Bíblia na tua vida, mas não está, porque você nem entendeu o texto. Está aplicando uma coisa que não estava lá, e você acha que estava. Certo? Tudo bem até aqui? Ao longo das aulas, nós vamos destrinchar cada uma dessas perguntas. Para comer, literalmente não precisa ser literal, né? Mas comer a palavra de Deus, no sentido figurado. Vamos lá então, para as 3 perguntas, que são as primeiras perguntas. Que tipo de texto é este? Deixa eu apresentar para vocês um quadro. Semana passada eu apresentei quadro, né? Eu gosto desses desenhos assim. Quando uma coisa está difícil de explicar, a gente diz, né? Quer que eu desenhe? Por quê? Porque desenhar fica mais fácil, né? Visualmente. Então vamos lá, tem um desenho aí. Quais são os tipos de texto que aparecem na Bíblia? Isso significa, é chamado de gênero literário. É o tipo de literatura que você tem na Bíblia. Quantos tipos de literatura você acha que tem na Bíblia? Quantos tipos de escrita? Quem sugere aí? É tudo a mesma coisa? Quando você lê Gênesis é a mesma coisa de estar lendo Apocalipse? Quando você está lendo Salmos é a mesma coisa de estar lendo um Evangelho? Tem diferença, não tem? Isso é o gênero literário, né? Para simplificar, quando você escreve uma carta de amor para o seu namorado, namorada, esposo, esposa, é diferente da carta que você, ou da lista de compra que você faz no açougue, né? É diferente. O que você está fazendo? São gêneros literários diferentes. Na carta de amor você está declarando as suas emoções. Na lista de compra, você está sendo literal. Eu preciso de meio quilo de colchão mole. É isso que eu preciso, né? Na carta você diz, o meu coração se derrete por você. Na lista de compra você fala, compra 1 quilo de coraçãozinho de frango. É isso. Coração é a mesma palavra, mas o sentido é totalmente diferente, né? Faz sentido? A Bíblia é assim. A Bíblia é um livro cheio de outros livros. É uma biblioteca num livro só. Vários gêneros. E aí, pensaram quantos gêneros nós temos? Quantos? Quem chuta? 3? Chuta mais. Pode ir mais alto. Um pouquinho mais do que 10. Mais. 39? Nossa, por que 39? Foi? Olha. Certo. Nós temos aproximadamente mais do que 25 tipos de gêneros literários. Alguns se misturam com outros, mas, para sermos bem mais simples, eu vou listar para vocês aqui 8 que aparecem mais, que são os que mais nós nos deparamos. Não significa que um livro bíblico, por exemplo, Gênesis, tenha só um gênero literário. Não. Ele pode ter 2, 3, 4 dentro dele. O autor está contando uma história e daqui a pouco ele para e faz uma poesia. Depois ele volta com história. Jonas é assim, não é? Capítulo 1 de Jonas é Jonas fugindo de Deus, indo para o navio, e a gente conhece a história. Capítulo 2 é uma oração que ele faz dentro do ventre do peixe.
Então o primeiro é uma história, o segundo é uma poesia. Orações na Bíblia sempre são poesia. E aí no capítulo 3, o peixe cospe ele na praia e Deus manda ele voltar e ir para Nínive, e ele vai. Então volta a história. E aí no capítulo 4, ele está com raiva porque as pessoas se converteram, porque Deus perdoou eles, e aí ele troca uma ideia com Deus, né? E ali você tem uma conversa. Capítulo 1, uma história. Capítulo 2, uma poesia. Capítulo 3, história de novo. Capítulo 4, conversa. Num livro, 4 capítulos, você tem pelo menos 3 gêneros literários diferentes. E basicamente são os blocos maiores. Então vou apresentar para vocês. Basicamente você tem, do lado esquerdo, os gêneros literários mais figurados, que é como se fossem as cartas de amor. Coração não significa isso aqui que bombeia sangue aqui dentro de nós. E do lado de lá você tem os gêneros mais literais. Coração significa literalmente coração. Coraçãozinho de frango lá. É literalmente isso. Mais figurado nós temos as poesias, os gêneros poéticos. E o que são, onde se encaixam aqui os poéticos? Os textos de poesia, nós vemos muito isso em qual livro? Cantares, que mais? Qual outro livro? Tem muita poesia. Provérbios é no próximo item ali. Salmos, Salmos é um inário, o inário de Israel. É poesia, música, certo? Então se encaixa aqui. Você não pode ler de maneira literal. É claro, tem um sentido literal, mas você precisa entender a linguagem figurada do texto. Aí sim, seu Barradas, entra o próximo, sabedoria. Onde você vê a literatura de sabedoria? Provérbios, a gente está estudando. Tem um outro livro também, muito comum. Eclesiastes. O livro de Jó. Jó tem muita sabedoria, mas também tem muita poesia. Na verdade, a maior parte de Jó é essas duas coisas, né? Tem um pouquinho de história ali no meio, mas a maior parte é isso aí. E temos a profecia, olha que interessante. A maior parte dos discursos dos profetas é feita em forma de poesia. Por isso a gente tem tanta dificuldade de interpretar os profetas, porque eles estão cantando a mensagem deles. É construído em forma de poesia. Está do lado de cá. Aí, o próximo bloco de gênero literário são os livros históricos. E aqui você tem, ele está no meio ali, né? Então não é nem para cá e nem para lá. Tem um pouquinho de tudo, mas você tem as narrativas, que são as histórias. Gênesis tem história, Êxodo tem história, Esdras e Neemias tem história, Reis, Samuel, Crônicas, tem muita história, Juízes, Atos. E aí você tem um segundo tipo de história, que também é narrativa, é histórico, mas tem alguns elementos diferentes, que é os evangelhos. São os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles são uma categoria diferente, mas estão dentro dos históricos. Então, é uma outra maneira também de se interpretar. Cada um tem as suas regras de interpretação. Você não pode ler um livro histórico como se estivesse lendo um livro poético, um texto poético, e vice-versa. Ah, mas quem foi que criou essas regras? Teve um pastor no Prega Palavra que me fez essa pergunta. Vocês criaram essas regras de interpretação? Não, não fomos nós não. Mas essas coisas não estão na Bíblia. Não foram os autores bíblicos que inventaram esses gêneros. Eles pegaram o que já se fazia na sua época e usaram os gêneros para escrever o seu texto. Então não foram eles que criaram as regras também. A regra vem junto com o gênero literário. Então, nesse módulo, que é o Leia a Palavra em 1 Tessalonicenses, nós vamos estudar as regras de se interpretar esse tipo de livro. No próximo a gente vai pegar um bem diferente. No próximo a gente vai pegar um livro que talvez se encaixe aqui em narrativa, ou em histórico, ou em poético, para vocês verem as diferenças, né? E aí por fim nós chegamos nos gêneros literários mais discursivos. E aí você tem a lei. Eu falei de Êxodo. Êxodo tem muita lei também. Tem história, mas tem lei. Levítico, o livro inteiro é lei.
Quer dizer que eu vou descartar Levítico porque eu não sei ler as leis. Não, se você aprender as regras de interpretação da lei, vai ficar muito legal a sua leitura de Levítico, você vai gostar. Mas não adianta ir para Levítico achando que você está lendo um evangelho. Você não vai conseguir ler aquele negócio. As cartas do Novo Testamento, e aí 1 Tessalonicenses é uma carta. Então a gente precisa entender como funcionam os textos discursivos. E pregação também é discurso. Mas como assim pregação? Sabe o Sermão do Monte? Mateus de 5 a 7, quando Jesus está falando as bem-aventuranças, aquilo é uma pregação. Então, mesmo estando dentro de um evangelho, de uma narrativa, de uma história, é uma pregação dentro da história. Então, nessa hora, eu preciso interpretar como se fosse um discurso. Está vendo que no mesmo livro você muda os gêneros literários. Você precisa estar ciente disso, senão você vai se perder no meio da história. E é isso. Alguma dúvida sobre isso aqui? Estamos juntos? Todo mundo já está careca de saber isso aqui, né? É novidade? Eu amo fazer isso. De mostrar para as pessoas que é possível ler a Bíblia, se você tiver as ferramentas corretas. Muito bom. Segundo essa primeira pergunta, ainda dentro dessa primeira pergunta, vamos aprender um pouco mais sobre as cartas, que é 1 Tessalonicenses. O que é uma carta? A carta bíblica é um pouco diferente das cartas que nós escrevemos. Tem suas peculiaridades, suas semelhanças, mas tem coisas diferentes. Basicamente, as bíblicas, elas apresentam os argumentos do autor, argumentos teológicos sobre Deus, sobre a vida cristã, por meio de frases afirmativas. O tempo todo ele está afirmando coisas, desde o começo. Ele afirma, ele não está com dúvida, ele não está contando história, ele está afirmando, é isso aí, é isso que eu quero dizer. E tem um fluir lógico. Então assim, não são pedaços que estão ali desconexos. Por exemplo, o autor escreveu um versículo 1, passou 2 anos e escreveu o versículo 2, 4 anos, versículo 3, e assuntos totalmente diferentes. E aí o versículo 4 foi escrito por outro autor e vira uma coletânea, parece uma coxa de retalhos. Cartas não são assim. Provérbios sim. Principalmente a partir do capítulo 10. A gente vai chegar lá ano que vem. Parece uma coxa de retalhos, mas faz sentido. Se a gente olhar de cima, né? Não ficar preso só no versículo. Mas as cartas não. As cartas têm é como se fosse subir uma escadaria. Um degrau por vez. Tudo faz parte do argumento do autor. Ele quer que você suba junto com ele e veja a vista lá de cima. É mais ou menos isso que ele quer fazer com a carta. Então não adianta ler só a primeira parte, você tem que ler a carta toda, como se fosse uma carta. Como é que você lê uma carta? Quem aqui consegue ler o primeiro parágrafo de uma carta de alguém que te ama, que te mandou uma carta? Quem consegue ler o primeiro parágrafo, fechar e falar, daqui 2 semanas eu volto para ler o restante? Quem faz isso? Ninguém, né? Vai que tem uma coisa urgente ali. E eu quero saber o que a pessoa tem a dizer. Eu quero saber se eu preciso responder essa carta. Eu quero responder essa carta. E assim são as cartas do Novo Testamento. Foram escritas para serem lidas inteiras, não em pedacinhos. O problema é que a gente pica elas, né, em pedacinhos. É a nossa mania, né? A gente está igual o Jack Estripador, né? A gente quer cortar tudo. Não precisa cortar. Primeiro lê inteiro. Depois você vem estudando as partes menores. Mas você precisa entender a mensagem toda. Tem um fluir lógico na carta. Então, o começo tem a ver com o final. Se você não ler até o final, você não vai entender, né? Faz sentido? Então, hoje a gente vai ler a carta inteira. Você vai sair daqui, talvez você nunca leu um livro inteiro bíblico na sua vida, você vai sair daqui pleno, feliz. Eu li uma carta bíblica inteira. Você vai perceber que a gente lê em 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, um livro inteiro bíblico. E vai ajudar muito. Quais são algumas dicas de interpretação desse tipo de gênero literário? Como que eu posso olhar para 1 Tessalonicenses e interpretar esse texto? Bom, eu apresento aqui 4 dicas. A primeira tem a ver com o que nós vamos fazer hoje. Entenda o motivo que levou a sua escrita.
Para interpretar uma carta, você precisa entender por que ela foi escrita. Para quem que ela foi escrita? Quem está escrevendo? O que estava acontecendo naquela época? Isso aqui é contexto. Segunda dica, preste atenção ao sujeito, aos verbos e às conjunções. Aqui, para aqueles que tomaram bomba em português, como eu era terrível em português. Terrível, odiava português. Eu amava matemática, porque era lógico. Então, 1 mais 1 é igual a 2, acabou. Português eu tinha que decorar o significado de termos, de palavras. Tinha que lembrar de flexões, de conjunções. Era terrível. Aí Deus vai e me conduz para o ministério pastoral. E eu tenho que interpretar texto no ministério pastoral. Então, assim, eu apanho todo dia. Mas é um prazer. Agora criei gosto pela leitura. Talvez para você vai ser difícil. Esse negócio é difícil. Tá, mas vai com calma. Ninguém está pedindo que você seja um professor. Só preste atenção. Nós usamos essas expressões o tempo todo. E nas cartas bíblicas elas aparecem muito. Preste atenção. Quem é o sujeito? O sujeito é quem? Quem que é o sujeito? É um indivíduo, ou que está escrevendo, ou que está recebendo a carta, ou que está sendo citado pelo autor. É a pessoa. O sujeito é a pessoa. O verbo é a ação. O que essa pessoa está fazendo, o que estão fazendo essa pessoa. E as conjunções são as palavrinhas que juntam o sujeito com a ação. E essas conjunções é que eu descrevo aqui, as mais aparentes nas cartas. As conjunções que explicam razão ou explicam alguma coisa. O pois ou porquê. Você vai achar muito. Quando o pois ou porquê aparece, é porque o autor ou está dando a razão de alguma coisa, ou está explicando alguma coisa. O segundo tipo de conjunção é o portanto ou então. Ele está concluindo o argumento dele. Portanto, depois de tudo que eu disse, faça isso. Então, faça isso. Concluímos que. Terceiro tipo, para que ou a fim de que. Isso está indicando propósito. Para que isso foi feito? A fim de 3 pontinhos. E por fim, pelo menos os mais aparentes, né? Tem o porém ou mas. O que o porém ou mas identificam para nós? De que há um contraste ali, há uma mudança de pensamento. Lembra de Efésios 2? Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus vos deu vida por meio de Cristo. Contraste, você estava morto, agora tem vida. O mas, ele muda, é como se fosse uma dobradiça, né? Ele muda o sentido da história. Certo? Porém também. Terceira dica de interpretação das cartas. Lembra que eu falei? Leia a carta toda sem interrupções. Os títulos que aparecem nas nossas Bíblias, os subtítulos, não estavam no texto original. São recursos que os tradutores colocaram para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que está sendo falado ali. Os próprios capítulos e versículos não existiam nos textos originais. Paulo, quando estava escrevendo, não dizia, vou escrever o capítulo 1 da minha carta, versículo 1, versículo 2. Não, isso veio depois. Ele escreveu uma carta inteira, corrida. Eu posso trazer para vocês na próxima aula uma imagem de um manuscrito. Vocês vão ver. É um bloco inteiro assim, ó, sem muita pontuação, sem parágrafo, um bloco inteiro, sozinho. Os tradutores foram separando isso ao longo do tempo para simplificar um pouco, até para achar, né? Gente, eu estou falando do que Paulo disse lá no capítulo 3. Imagina se não tivesse capítulo 3. Como é que a gente ia achar, né? Tem que ficar olhando lá. Então, ajuda. Mas pode atrapalhar. Pode atrapalhar por quê? Porque você pode ficar parando naqueles negócios e sendo induzido por eles. Então, a minha primeira dica é ler a carta inteira ignorando essas coisas. Se possível, nós vamos fazer isso nas próximas aulas, eu vou imprimir o texto, sem versículo, sem capítulo, sem título, só o texto, como se fosse uma carta, e dá para vocês. E a gente vai estudar o texto assim. Se possível, faça isso. Se não dá, pega a sua Bíblia e tente ler de uma vez, do início ao fim, o livro, pulando esses títulos e subtítulos, vai embora, como se fosse uma carta. Foi escrito para ser lido assim. Essas marcações são recursos para estudar mais a fundo o texto, mas podem atrapalhar. E por fim, leia as pequenas partes considerando o todo. Depois que você leu inteiro, sem interrupção, e você entendeu mais ou menos tudo que o autor está dizendo, aí você volta para as menores partes
você diga, eu só tenho 15 minutos para fazer minha leitura bíblica hoje. Bom, administre melhor o seu tempo, separe pelo menos meia hora, né? Mas, sei lá, hoje o dia ficou corrido e tal, só tenho 15 minutos. Como é que eu vou ler uma carta inteira e tentar responder todas essas perguntas? Num dia que você estiver mais calmo, leia a carta inteira. Normalmente o domingo deveria ser separado para isso, né? O dia do Senhor, para a gente fazer as coisas do Senhor. Então no domingo, senta lá depois do almoço, antes daquela soneca da tarde, leia inteiro. Aí na segunda-feira, vai para o capítulo 1. Aí é menos texto. E ali você lê o capítulo 1, mas lembrando do que leu no resto de toda a carta. O capítulo 1 não está isolado, ele tem a ver com todo da carta. Então leia considerando o todo. Não ignore o que está no resto da carta. Certo? Ajuda um pouco a ler as cartas? Ajuda? Talvez você diga, mas José, eu tenho dificuldade na leitura, eu já não enxergo muito bem, eu tenho mesmo dificuldade de ler. Bom, ainda não é desculpa. Por quê? Porque nós temos um monte de aplicativo no celular, até no YouTube, se você entrar, procura lá, 1 Tessalonicenses, narrado, você vai ter o Cid Moreira, aquela voz de locutor, vai ter outros. Então, não consigo ler, mas consegue ouvir, não consegue? Se você consegue ouvir, ainda dá para estudar a Bíblia. Pede para alguém, se você não tem facilidade, pede para alguém. Coloca aqui a Bíblia para eu ouvir. Os aplicativos mesmo têm, né? A opção de você clicar lá e o autor vai narrando para você o texto. Você pode fazer tudo isso ouvindo a Bíblia também. Tá? Eu te desafio a fazer isso. A segunda pergunta, como ler esse texto? Como eu devo ler esse texto? Interpretação de texto, basicamente, é isso aqui. É compreender o que o autor queria dizer e como os leitores deveriam entender. É isso. Não tem segredo. O que o autor queria dizer aqui? A gente tem uma corrente muito comum nos nossos dias, que é fruto da secularização, das pessoas tirarem Deus da equação, não considerarem Deus, que é o relativismo. O que é o relativismo? Tudo é relativo, cada um tem a sua verdade. Isso significa o quê? Que quando eu vou para o texto, tanto faz o que o autor queria dizer, o que interessa é o que eu acho que ele queria dizer. Parece assim uma coisa esdrúxula, né? Nossa, que coisa feia, quem faria isso? A nossa geração tem pensado dessa maneira. E é muito comum dizer, não, mas é assim que você entende Deus, eu entendo de outra maneira. É assim que você lê a Bíblia, mas eu leio de outra maneira. O texto diz isso, mas hoje em dia é diferente. Não, o texto diz isso, então ele diz isso. E era isso que o autor queria dizer. E é isso que Deus queria que você entendesse. Então, o texto tem uma mensagem. Ponto. Essa mensagem não muda. Ela é firme, é estática. E o seu trabalho ao interpretar a Bíblia é tentar entender o que ele está dizendo. O que o autor queria dizer e o que esse autor queria que os leitores entendessem. Não é o que ele queria que eu entendesse. Eu aqui no século 21, com a minha Bíblia NAA, fresquinha, com os meus conflitos no trabalho, familiares, com as minhas lutas internas, externas. O que o texto queria dizer para mim? O texto não foi escrito para você. Como assim a Bíblia não foi escrita para mim? Foi. Você entende o que eu estou dizendo? Deus escreveu para que um dia você lesse, e preservou o texto para que um dia você lesse. Porém, esse texto foi escrito a uns destinatários originais, a pessoas que viveram em uma época, pessoas reais que tinham problemas, e o texto foi escrito para resolver os problemas dessas pessoas, e foi preservado para que a gente aprendesse com ele. Então, antes de trazer para a sua vida, você precisa entender o que ele significava na vida daquelas pessoas. Por isso, interpretar texto também é um trabalho histórico. Outra matéria que eu odiava, a história. Odiava, não conseguia decorar datas, nada. Muitas vezes a gente também não gosta da matéria por causa do professor, né? Mas também tinha má vontade da minha parte, nunca me esforcei. Acabei de concluir uma pós-graduação em História da Igreja. Por quê? Porque eu descobri para interpretar texto, eu também preciso interpretar a história. Preciso entender o que estava acontecendo naquela época.
Então você também vai ter que aprender. Se você quer conhecer mais a Deus lendo a sua Bíblia, e Deus quer que você leia a Bíblia, por isso Ele te deu um livro. Precisa, primeiro, conhecer mais da sua língua, do português, e conhecer mais da história. Porque você vai fazer um trabalho histórico também, de entender o que estava acontecendo naquela época. Diga uma Rosa. Espera aí, deixa eu só te passar o microfone. Depois na gravação o pessoal fica reclamando, o Abner reclama. Poxa, o pessoal falou lá sem microfone, eu não consigo pegar o áudio. Né, Abner? Então, eu tive muita dificuldade em entender como era explicada aqui as mensagens, os sermãos aqui na igreja, quando eu cheguei aqui. Por conta que na igreja a qual eu me converti e fiquei muito tempo, lá não aplicava o texto com a preocupação de explicar para quem aquele texto tinha sido lido, o que ele estava dizendo, que época era aquela. Não, lia e aplicava para a gente que estava ali no momento. E quando eu passei a congregar aqui na igreja batista, aqui, né? Aí eu comecei a perceber, e eu tive uma dificuldade enorme. Eu pensei assim, meu Deus, a leitura não é para nós, a leitura é para aquele povo daquela época. E agora, como é que eu faço? Aí eu fui percebendo que no final do sermão tem as aplicações. E na hora das aplicações é tirada a lição presente para aqueles que estão no momento vivendo a palavra de Deus, né? Aí isso foi tirando de mim aquela dificuldade. Hoje eu não tenho tanta dificuldade, mas eu não vou mentir que eu ainda tenho um pouco. Eu fico aguardando no final quais são as aplicações, o que é que eu vou levar para mim, qual é a minha lição em todo aquele sermão. Exatamente. Esse é um grande desafio. Por isso o Ministério Prega a Palavra existe. Para que, muitas vezes, os próprios pastores, queridos, os próprios pastores não compreendem essas coisas. Então, é um problema mais profundo do que simplesmente o que os seminários fazem. Porque, assim, tem pastores que sequer fizeram um seminário. Então, assim, a igreja percebeu a vocação deles, ou a necessidade surgiu, eles se colocaram à disposição e começaram a fazer as coisas, e vão aprendendo enquanto fazem. E muitas vezes o problema não está apenas na questão de teologia, o problema está na base, que é a educação no Brasil. A nossa educação, ela é muito rasa, muito rala. Você sai do ensino médio e vai... Aqueles que fazem faculdade, percebem na faculdade que não aprenderam. E aí tem que aprender. Foi o meu caso quando fui para o seminário. Eu tive que aprender o português, porque lá tinha matéria de grego, para que eu lesse o Novo Testamento nas línguas originais. Eu não sabia o grego, eu não conseguia aprender o grego porque eu não tinha aprendido o português. Eu não sabia o que era verbo. Então no grego tinha verbo em grego, só que eu não tinha entendido o que era verbo em português. Então eu tinha que entender o português para entender outra língua. Então, assim, o problema é basilar, né? Na escola pública, até particular, mesmo assim, nós temos um problema de instrução. E aí a pessoa vai crescendo sem muita leitura, aquela famosa expressão, né? O analfabeto funcional. Então, assim, ele sabe ler, mas não sabe interpretar o texto. O que você entendeu do que você leu? Não entendi nada. Lê de novo, continue não entendendo. Não sei se talvez essa pode ser a sua condição. É uma dificuldade. Aí, além disso, você tem a questão dos seminários. Muitos pastores não fazem. E quando fazem, ainda assim tem seminário que não oferece uma boa formação. E aí o pastor vai sofrer. E quem que vai sofrer no final das contas? A igreja. Porque ele mesmo não sabe fazer essas coisas. A igreja vai ser um espelho do pastor, né? É assim em casa. A família vai ser um espelho do pai. Como o pai conduz o lar. Quando o pai não está presente, você sente isso, né? E a igreja é uma grande família. Então a igreja vai acompanhar o pastor. Se o pastor tem pouca leitura bíblica, a igreja naturalmente vai seguir nessa pouca leitura bíblica. Então esse é um dos desafios que eu tenho semana após semana. E eu preciso crescer no meu conhecimento, estudar mais, porque quanto mais eu estudar, mais eu posso ajudar vocês a estudarem também. Preciso ler livros, porque eu posso dizer, ó, lê esse livro, porque eu já li, sei que vai fazer bem para você.
Se eu não ler livros, como é que eu vou sugerir livros para vocês? Então, esse é um problema até estrutural, eu diria. Não só da igreja brasileira, mas da educação como um todo, né? Então, assim, no final das contas, a gente tem que dar graças a Deus por ter um ambiente como esse aqui, para fazer isso aqui que a gente está fazendo. Recebendo recursos para aprender a ler a Bíblia. Vocês estão recebendo recursos que pastores não têm. Imagina isso. Pastores não viram isso aqui. Vamos lá, então, só recapitulando, como devo ler esse texto? A leitura de qualquer texto, qualquer um, deve ter dois objetivos. Primeiro, entender, compreender o que o autor estava dizendo. E segundo, como os leitores deveriam entender aquilo. Certo? De nada adianta você fazer as conexões das palavras, entender as palavras, mas não entender como os leitores deveriam receber aquilo. Então, é sempre bom ter isso em mente. A interpretação do texto é o que o autor queria dizer e como os leitores deveriam entender. Para isso, para interpretar o texto é necessário, aqui eu vou apresentar duas regras, dois princípios que se aplicam a qualquer texto da Bíblia, tá? E eu sugiro até, qualquer texto da Bíblia, pelo menos comece com isso. O primeiro princípio é permanecer, entre aspas, na linha, fecha aspas, do texto. O que isso significa? Vamos desenhar? O autor tem uma mensagem, o que ele está escrevendo. É isso que a gente quer descobrir. E você começa a ler. Só que aí, algumas coisas que ele está escrevendo te trazem algumas ideias. Coisas que você ouviu de um pastor, que você acha que são verdade, ouviu dos seus pais, ou coisas que você começa a imaginar, e aí você começa a acrescentar elementos à mensagem do texto. O que isso significa? Que você está saindo da linha. Você está aumentando o que o texto diz. O texto não diz isso. Mas você aumentou. Você acrescentou coisas. O texto não parece dizer isso, mas você está aumentando. Um bom exemplo aqui, bem básico, é que tipo de fruto que Adão e Eva comeram no jardim. Quando a gente olha para os desenhos, qual é? A maçã. Mas o texto diz que é a maçã? Não. Então isso é um exemplo clássico de algo que foi aumentado, não está lá. Que fruto era? O texto não disse, então você engole essa pergunta e diz, tá bom, o que ele disse? Porque o nosso foco não é o que o texto não disse. Poxa, seria tão bom se eu soubesse. Não, tudo bem. A sua vontade a sua imaginação, a sua curiosidade seria satisfeita. Mas o autor não disse. Então não se concentre naquilo que ele não disse, se concentre naquilo que ele disse. É o que ele disse que ele queria que você entendesse. O que ele não disse, ele simplesmente está dizendo, isso não é tão importante. O mais importante nesse momento é isso aqui. Então, quando você aumenta o texto, que tipo de atitude normalmente isso gera? Quando você lê um texto, mas acrescenta coisas a esse texto, na sua vida e na vida da igreja, como a sua vida e a vida da igreja vão ser, se você fizer isso toda vez que for para a Bíblia? É uma palavrinha muito feia. Legalismo. Legalismo. Não pode ir em festa junina. Não pode usar calça. Não pode cortar o cabelo. Não pode beber vinho. Jesus bebeu vinho, a ceia era com vinho. Espera aí, mas o texto não disse isso. Ah, mas Aí a pessoa vai fazer, como dizia um colega meu do seminário, ele dizia, aí você faz um malabarismo com o texto, uma pirueta teológica, para provar que essas coisas estão lá na Bíblia, mas não estão. Tudo bem, pode ser uma coisa que para você não queira fazer, é sua consciência.
Não vou em festa junina. Meu irmão, você é livre para não ir. Mas não é livre para impor isso para mim, porque o texto nunca disse isso. Faz sentido? Legalismo. Você está acrescentando coisas que não está no texto. Mas aí tem um outro erro, que é subtrair coisas que estão claramente no texto. O primeiro erro é aumentar. Você não está permanecendo na linha. O segundo é diminuir. E aí o que isso significa? Que você começa a tirar o peso do que o texto significa. Um bom exemplo. Quando Jesus diz para os fariseus, ou melhor, no próprio Sermão do Monte ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. O que o fariseu entendia? Que o adultério é só relações com outra pessoa, que não a minha esposa. Só que aí o cara não vigiava o olho, não vigiava os pensamentos, as mãos, os pés. Mas ele nunca dormi com outra pessoa. Então nunca adulterei. Jesus diz: não. Deixa eu dizer para vocês, o adultério começa aqui, ó. Se você olhou com intenção, de alguma maneira você já adulterou com aquela pessoa. Já é pecado desde o começo, quando você está nutrindo o pecado no coração. O que os fariseus faziam? Eles diminuíam. Deus dizia: não adultere. Eles falaram: esse mandamento significa apenas dormir com outra pessoa. Então nunca vou fazer isso, cumprir o mandamento. Não era isso que Deus queria. Jesus está explicando isso no Sermão do Monte. Esse é só um exemplo. Então tem muita igreja diminuindo. Isso é pecado, mas era naquela época. Hoje em dia os tempos mudaram. Esse negócio de homem e mulher, de o marido ser o líder e a esposa ser auxiliadora, isso é coisa daquela época, machista, opressora, patriarcal. Nós vivemos outros tempos. Esse negócio de só homem casar com mulher também é do tempo passado. Agora é homem com homem, mulher com mulher, e nem precisa se identificar como homem ou mulher, e aí tem todos os gêneros. Isso é coisa da nossa época. Então, não, isso é diminuir o texto. Diminui o texto. E aí, normalmente, quando você diminui o texto, é o outro oposto, né? Quando você aumenta é legalismo, e quando você diminui, o que acontece? Liberalismo. Permissividade. Pode fazer o que quiser, Jesus te ama. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Usam até um texto bíblico para dizer: Deus não está muito preocupado com a sua santidade, não. Pode pecar gostosamente. Não precisa se disciplinar, não precisa lutar contra a sua carne, Deus te aceita e é isso aí. É uma graça barata, né? Estão comigo? Toda leitura bíblica, você tem que estar atento, eu tenho que permanecer na linha. O que o autor está dizendo? É isso que eu tenho que entender. Eu não posso acrescentar, nem posso diminuir. Eu preciso engolir o texto do jeito que ele está. Muitas vezes o texto vai confrontar o que você acredita. E aí o que você faz? Joga fora? Não, joga fora o que você acredita, ou deixa que o texto mude o que você acredita. E aí nós entramos no segundo princípio, que é permitir que o texto molde os nossos pressupostos. O que é um pressuposto? Vamos dividir a palavrinha em português, vamos lá, né? Suposição. O que é suposição? Você supõe algo. Ok, então é algo que você acha, ok? Você supõe algo. Pressuposto é algo que eu acho antes. Pré é o que vem antes. Todos nós temos pressupostos, todos nós. O problema não são os pressupostos, o problema são os pressupostos errados, né? Então você tem um pressuposto de que Deus existe, e espero que a sua vida reflita esse pressuposto. Você vive como se realmente Deus existisse. Tem gente que acha que tem um pressuposto, mas não tem. Tem gente que diz: eu acredito em Deus, né? Mas a vida dele é como se Deus não existisse. Então ele é incoerente. Mas eu espero que você seja coerente. É um pressuposto que você tem. Mas tem pessoas que não acreditam que Deus existe. Então a vida dele é baseada nesse pressuposto: Deus não existe.
E muitas vezes ele também é incoerente, né? Então, num acidente de avião, o avião está caindo, qualquer ateu vai orar a Deus. Clamar, Senhor, não sei se existe, mas claro, isso é uma suposição também, né? Porque pode ser que o ateu diga, eu vou morrer mesmo, porque Deus não existe, né? Mas todos nós temos pressupostos. Agora, significa que eu consigo me libertar e me limpar como se eu fosse uma folha em branco antes de interpretar o texto e jogar todos os meus pressupostos fora? Não dá. Quando você vai abrir a Bíblia, você tem alguns pressupostos que são inabaláveis, não tem como tirar eles dali. Primeiro, Deus existe. Segundo, pelo menos você que é cristão, Deus existe. Segundo pressuposto, Deus fala por meio desse livro. Terceiro pressuposto, Jesus realmente existiu e a obra dele é real. Quarto pressuposto, o Espírito Santo está dentro de mim e ele vai me ajudar a aplicar a palavra. São pressupostos, não dá para ir para o texto sem eles. Por isso que muita gente não entende a Bíblia, porque vai com outros pressupostos. Não dá para ficar sem pressuposto. Mas aí, às vezes, os nossos pressupostos entram em conflito com o que a Bíblia está dizendo. Então talvez você tenha um pressuposto: Deus existe, Deus é bom, então Deus não manda ninguém para o inferno. Só que aí você começa a ler a Bíblia e percebe o texto está dizendo. Sabe quem mais falou de inferno na Bíblia? Qual a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia? Quem chuta? Jesus. Jesus. Por incrível que pareça, né? E hoje as pessoas usam exatamente Jesus para dizer, para negar o inferno. Jesus foi quem mais falou do inferno na Bíblia. Aí você não acredita no inferno e está diante de um texto que fala inferno. E aí você tem um conflito nesse momento de pressupostos. O pressuposto de Deus, que está ali no texto, e o seu. E aí o que você tem que fazer? Não isso aqui. Isso aqui está errado. O meu pressuposto é a base e o texto, eu vou mudar o texto com base no meu pressuposto. Não, nesse momento o que você faz é, eu jogo o texto para baixo, ele é a base e o meu pressuposto vai ser moldado pelo que o texto diz. Por aquilo que o texto diz. Então você pode acreditar que o inferno não existe, mas na hora em que você lê um texto que diz que o inferno existe, então você, não é fácil. Não é uma batalha fácil, mas é uma batalha. Você de joelhos diz, Deus, por mais que eu discorde disso, por mais que parta o meu coração, eu preciso aceitar isso como verdade, me ajuda. Eu usei um exemplo do inferno, mas poderia usar um outro exemplo. A gente vai ver isso em Efésios, nesse primeiro dia de grupo nessa semana. Nós fomos eleitos, Efésios diz isso claramente, antes da fundação do mundo, predestinados a crer em Jesus. E você pode dizer, eu discordo da eleição, da predestinação. Você tem esse direito, mas na hora que você lê o texto, você vai ter que lidar com isso, porque é o que o texto está dizendo. E vai ser um conflito para você. Mas aí, talvez você está diante de um outro texto e você acredita, sim, fomos eleitos e o crente foi eleito para crer, e quem não crê foi eleito para ir para o inferno, e aquele ali não tem salvação, Deus destinou ele para a ira. E aí você lê um texto em que Deus oferece a salvação a qualquer pessoa. E aí você diz, mas como que Deus elegeu e agora Ele deixa a pessoa decidir? Você vai ter que lidar com isso, porque o texto está dizendo isso. Deixa que o texto mande, o texto é rei, porque é Deus falando. Como isso vai se encaixar na sua cabeça? Na sua cabeça, Deus não está nem interessado com isso, Deus só quer que você creia no que o texto está dizendo. Porque Ele diz, os meus pensamentos são muito maiores que os seus, você não entende como eu faço as coisas. Você só tem que crer, confiar em mim. E aceitar quando eu digo que o texto, que isso é verdade, então você aceita como verdade. É um exercício de fé. Como é que eu entendo que Deus é um e é três ao mesmo tempo? Por mais que tenha vários argumentos e ilustrações, você tem que crer nisso aí. É o que Deus está apresentando. Então confia. É um exercício de fé. Então, você precisa permitir que o texto molde os seus pressupostos. Alguns ele vai confirmar, outros ele vai excluir. O texto vai dizer, isso aqui você tem que parar de acreditar. Isso aqui não é o que Deus disse. E alguns ele vai modificar. Você acreditava até aqui, mas o texto diz, mas vai além. Então, acrescenta aí aos seus pressupostos, porque Deus tem mais coisas sobre isso aí. A irmã Rosa quer falar, irmã? Cadê o microfone? Aqui. Não, mas precisa por causa da gravação.
Então, quando entra essa dúvida de você ficar em conflito com aquilo que o texto está dizendo e com aquilo que você quer, que na verdade é o que eu quero acreditar, né? Não é o que o texto está mandando eu acreditar. Então, o Gideon foi meu professor por muito tempo, assim que eu vim para cá, né? Passei a ser membro daqui, dessa igreja, e ele falava para mim: mãe, coloca 2 coisas na mente da mãe e esquece as outras coisas. A Bíblia ficou para a mãe acreditar e descobrir quem é Deus. A segunda coisa, obedecer a Ele. Pronto. Os porquê pode jogar fora, porquê disso, porquê daquilo, que não vai fazer diferença, não vai acrescentar e nem diminuir nada na sua vida. E eu sempre ia com alguma pergunta para ele voltava com a mesma frase: leia a Bíblia e ore e diga para Deus: eu quero conhecer mais a Deus, depois eu quero obedecer em tudo que Ele diz. Pronto, encerrou. Só 2 coisas só. E graças a Deus me ajudou muito. Amém. É um exemplo muito claro, obrigado, irmão, muito claro, quando nós sofremos, né? Então, acho que todo mundo aqui pode dizer que já teve algum momento em que chorou bastante, né? E nessa hora, pressupostos que nós temos são colocados à tona, né? Então, como pode um Deus bom permitir que eu sofra esse negócio, né? E eu estou servindo a Ele, eu busco a Ele. É um dilema que todos os crentes na história sofreram. Jó sofreu muito isso. O livro de Jó foi escrito para mostrar o conflito, né? E como Deus responde a Jó. Deus não responde porque ele está sofrendo, mas Deus diz: confia em mim mesmo sofrendo, né? E na hora da dor, na hora do sofrimento, a gente questiona os pressupostos. E é um exercício de fé. Quando você abre, por exemplo, um texto como 2 Coríntios capítulo 1, em que Paulo diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de misericórdias, Pai de toda consolação. Ele nos consola em nossas tribulações e angústias, para que possamos consolar os outros com as mesmas consolações que temos recebido. Paulo está afirmando, de novo, é uma carta, ele está afirmando isso: Deus consola. E aí na hora da dor você fala: cadê o consolo? Eu preciso confiar que Deus consola. Então o texto está dizendo isso, ele está desafiando o seu pressuposto. É um exercício de fé, confiar que aquele texto é real. E aí, olha que interessante, quando você começa a confiar nisso, naturalmente você começa a sentir o consolo. Deus é Deus de misericórdias, Pai de toda consolação. E se eu confio nisso, isso já é consolo para mim. Eu tenho um Pai que está cuidando de mim. Eu não estou largado nesse mundo como o ateu que acha que Deus não existe, que tudo é acaso. Não, esse Deus está soberanamente, mesmo que eu não entenda, Ele está cuidando de mim, Ele vai usar isso para o meu bem, mesmo que eu não entenda porque estou sofrendo. É maravilhoso isso, gente. Então, os nossos pressupostos vão ser colocados à prova o tempo todo. Deixe que a Bíblia molde eles, né? Tudo bem até aqui? Primeira pergunta: que tipo de texto é esse? Segunda pergunta: como devo ler esse texto? Leia permanecendo na linha, não acrescente nem diminua, e permita que o texto mude o que você pensa. E aí chegamos à terceira pergunta, que é o que a gente vai aplicar aqui agora. A terceira pergunta é o que estava acontecendo naquela época. Você lembra, para entender o que o texto está dizendo, você precisa entender quem está escrevendo, para quem escreveu, qual era a situação. E é exatamente o que eu sugiro aqui, algumas perguntas que ajudam a descobrir tudo isso, tá? Quer dizer que na leitura do texto eu vou achar a resposta para todas as perguntas? Não. Nem sempre está muito claro. Mas vai tentando buscar essas respostas enquanto lê. Tem muita informação dentro do texto. A gente tem a mania, assim, de novo, as Bíblias com comentários, as Bíblias de estudo, né? Eu citei aqui domingo passado a da NAA, que é muito boa. Elas são muito úteis. Os livros de comentários são muito úteis. As notas de rodapé embaixo da Bíblia são muito úteis. Porém, para esse primeiro momento de estudo do texto, eu quero te ensinar a ler a Bíblia. Os comentários são de pessoas que já aprenderam a ler a Bíblia e estão te ajudando a ler a Bíblia. Mas antes de ir para os comentários, tente você descobrir as coisas no texto. Então, tudo isso que eu estou dizendo é antes do comentário. Antes da Bíblia com nota de rodapé. Pega só o texto, por isso que você tem um Novo Testamento. Quem não recebeu? Todos pegaram? Quem não recebeu ainda?
Pode levantar a mão. A gente vai, no final, ou melhor, Cláudio, pode pegar. A irmã Maria recebeu, irmã? Maria de Lourdes recebeu? Quem não recebeu? A Jéssica? Ok, então, Cláudio, você pega uma para a Jéssica depois. Esse Novo Testamento, ele não tem nenhum comentário embaixo, né? Só tem os títulos dos capítulos e tal. Então, ele é muito útil para isso. Mas eu quero ler a minha Bíblia com comentário. Tá bom, leia, mas depois. Começa sem comentário. Porque você vai perceber que muitas respostas estão lá. Não vá pelo atalho, né? Não pega... É mais fácil, sai até mais barato, né? Lá em casa a gente faz isso. Uma sexta-feira, mais ou menos por mês, a gente chama os sobrinhos, né? O Enzo e o Caio, que são filhos da Lélia, e a Sofia, e a gente pega aquele disco de pizza, a massa, né? No supermercado, compra os ingredientes e faz a pizza no forno lá em casa. Então joga os 3 no balcão lá, e a gente vai fazendo junto, é uma bagunça, né? Eles comem todo o recheio antes da pizza. Mas sai muito mais barato fazer a pizza em casa do que comprar uma pizza, não sai? E a gente aproveita a experiência muito melhor. Dá um prazer, depois eu ensinei eles, né? Depois que a gente faz a pizza, joga o orégano, faz assim, ó, né? E aí eles fazem assim. Quando eles olham para a pizza, poxa vida, a gente fez essa pizza. É diferente de, chegou uma pizza aqui, legal, vai ter a experiência de comer a pizza. Mas participar do processo, você se torna parte daquilo, né? E estudar a Bíblia é a mesma coisa, é como preparar pizza em casa. Pode até ficar melhor do que a pizza que é feita. Mas mesmo que não fique melhor, para você vai ficar boa, porque você fez aquilo ali. O estudo bíblico é a mesma coisa. Você pode pegar feito, mas você não vai vibrar em ver como é que corta a calabresa, como é que põe o queijo, como é que tem que ter paciência para esperar quando está no forno. Já está pronto? Não, espera, falta mais um pouco. Isso é a experiência, não só de comer a pizza, mas de produzir a pizza. E estudar a Bíblia é a mesma coisa, a experiência de descobrir as coisas no texto. Gente, quem nunca no seu tempo de leitura bíblica diz: isso aqui estava o tempo todo aqui, eu não vi. Deus, o Senhor é maravilhoso, obrigado por essa verdade. Você descobriu isso. Agora, se você lê um comentarista falando isso, foi ele que descobriu, não foi você. Ele só está mostrando para você onde ele achou. É muito mais prazeroso descobrir. Então, vamos lá, algumas perguntas que ajudam a descobrir o que estava acontecendo na época. Primeira pergunta: quem é o autor desse livro? Muitas cartas já mostram logo de cara quem é o autor. Segunda, há informações sobre a data de escrita? Data aqui, não entenda só um ano, né, 600 e tanto, anos 60 depois de Cristo, não, mas mais ou menos a época em que está sendo escrito. Você consegue pegar, é antes de Jesus, é depois de Jesus? Na leitura dá para tentar descobrir. Para quem esse texto foi escrito? Né? E não só, sei lá, Tessalonicenses, é para os Tessalonicenses, né? Mas há mais informações sobre os leitores? O que o texto está dizendo sobre eles? Eles são crentes antigos, são crentes novos, são crentes firmes, são crentes que estão em pecado, estão sofrendo, não estão sofrendo? Tem informações sobre isso lá no texto? Quais são os personagens citados pelo autor? Além de estar escrevendo a carta, quem que ele cita na escrita? Talvez está citando 2, 3, 4 pessoas. Quem são essas pessoas? Tem informações sobre elas no texto? Qual é o tom da escrita? O autor está alegre, vibrante, ou ele está triste? Ele está encorajando os seus leitores, ou ele está exortando porque eles estão em pecado? Você vai percebendo isso na leitura. Quais os problemas ou necessidades dos leitores que os leitores enfrentavam? Lembra que nós falamos? Para entender a época, você precisa entender, eles estavam lidando com algum problema? Dá para perceber na leitura? Ou eles estavam com alguma necessidade, alguma dificuldade? E por fim, o que o autor esperava dos seus leitores? Diante de tudo que eu estou lendo, o que ele queria que eles fizessem? No que eles tinham que crer? Qual que era a aplicação que eles tinham que fazer desse texto? Tudo isso aqui você está tentando identificar o que estava acontecendo na época. Certo? Vamos praticar?